Nós vamos falar agora sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular. A gente está na linha com Alexis Galeno, médico oftalmologista, para fazer os alertas para a prevenção de doenças nos olhos. Boa tarde, doutor Alexis. Queria começar agradecendo ao senhor e perguntando o seguinte: quais são as doenças oculares mais comuns aqui no Ceará, no Brasil? Boa tarde. Boa tarde a todos, aos ouvintes. Vamos falar um pouquinho então dessas doenças que afetam a saúde ocular. A gente tem diversas doenças, a gente acha que o olho, por ser um órgão pequeno, não existe essa diversidade toda de doenças, mas não é bem assim. O olho ele é acometido por uma infinidade grande de doenças, dentre elas muitas silenciosas, crônicas, que vão causar a longo prazo até uma deficiência visual ou cegueira. Destacamos as principais e mais comuns: a catarata, que é a mais comum e prevalente, causa de baixa da visão. A gente tem também o glaucoma, que é a primeira causa mundial de cegueira irreversível. Fora isso, as retinopatias diabéticas, as doenças degenerativas da mácula. Então, a gente tem uma série de doenças que podem acometer, causando deficiência visual e até, casos mais graves, a cegueira. O que é que causa e como a gente pode evitar, doutor? É possível evitar essas principais que o senhor citou aí? O que causa elas e como a gente pode evitar? Sim, então a principal método de meio de tentar evitar é fazer o acompanhamento regular com o médico oftalmologista. Então, muitas dessas doenças, como nós comentamos, elas são gradativas e silenciosas. O paciente não percebe que está tendo ou desenvolvendo a doença. No exame oftalmológico, a gente consegue fazer essa monitorização, fazer esse diagnóstico, fazer esse acompanhamento e até fazer a prevenção de estágios mais graves. Agora, é natural que alguns pacientes que tenham fatores de risco para algumas dessas doenças devam fazer um acompanhamento de uma forma mais frequente. Então, pessoas que têm história na família de glaucoma ou pacientes que são acometidos por diabetes devem fazer um acompanhamento regular, fazendo a monitorização e acompanhando a evolução dessa doença para se não ter danos irreversíveis futuros. Nós estamos conversando com o médico oftalmologista Alex Galeno. Muito boa tarde. A gente sabe que existem essas doenças, não é? Que se não forem tratadas precocemente, elas podem ficar mais graves, mas a gente sabe também que no dia a dia as pessoas não costumam dar a devida atenção ou tratar de forma saudável os olhos com o devido cuidado, né? Que são partes do nosso corpo que ficam expostas, né? A poeira, a luminosidade. Que cuidados básicos que a gente deve ter, mesmo não tendo um diagnóstico de alguma doença que mereça mais atenção, mas que no dia a dia a gente realmente deve ter cuidado com essa parte do nosso corpo. Tá, então assim, o que você puxou o assunto, dentro daquela nosso comentário da avaliação periódica, fazer, de certa forma, além do diagnóstico dessas doenças, de buscar fazer o diagnóstico de doenças da refração, saber se tem grau, se tem dificuldade, já é um dos principais conselhos que tem, porque muitas das pessoas não imaginam ou não têm ideia que a visão é embaçada à custa de um grau, se acostumam a ter esse tipo de visão e acham que aquilo é o normal. E na consulta a gente consegue fazer o diagnóstico de um grau, ou um olho só possui grau, o outro não. Então a consulta oftalmológica dá para fazer esse diagnóstico e o equilíbrio para não forçar um olho em relação ao outro. Fora isso, os métodos, as rotinas habituais de saúde em relação aos olhos, evitar coçar os olhos, evitar principalmente o uso indiscriminado de medicações. O paciente acha que qualquer colírio serve para qualquer coisa, e não é bem assim. A gente tem colírios com funções específicas para determinadas doenças. Usar óculos escuros, evitar uma exposição exagerada tanto à luz solar quanto à luminosidade das telas, que hoje a gente tem um excesso de telas de notebook, celulares, tudo isso. E principalmente ter esses hábitos
de estar usando um óculos adequado para o seu grau, respeitar o limite do cansaço visual ali, fazer relaxamentos dentre as suas atividades, de vez em quando parar um pouquinho da leitura, do trabalho e fazer uma mirada ao horizonte para dar aquela relaxada, mas no mais fazer a consulta periódica. Sim. Doutor Alexis Galeno, médico oftalmologista, conversando conosco sobre as dificuldades da visão. Doutor, na praia, a gente está lá na praia, eu não quero aqui criar caso com quem está trabalhando, mas a gente acaba comprando aquele óculos que o vendedor ambulante vende, né? Com todo respeito ao profissional, não quero, como eu disse, né, provocar um efeito econômico, mas sim provocar um bom efeito na saúde. Aquele óculos não é recomendado, né, doutor? Não, aquelas lentes que são vendidas, elas não têm uma certificação da proteção se existe adequada ou não à radiação ultravioleta. Um segundo problema que aquela lente de não ter esse filtro pode causar é que durante a baixa iluminação, a pupila da gente ela dilata, tá? Então aquelas lentes, elas têm uma certa diminuição da claridade. A pupila vai dilatar, mas os raios ultravioletas eles vão entrar de uma forma até maior, porque a pupila está dilatada. E não tem um filtro específico para isso. Tá? Então, a qualidade da lente, ela influencia nessa proteção à radiação ultravioleta que a gente tem, principalmente quando se expõe diretamente aos raios solares. Perfeitamente. Conversamos com o Dr. Alexis Galeno sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular, trazendo aqui informações importantíssimas. É o dia 10 de julho, que é exatamente o domingo. Muito obrigado, doutor Alexis, pela entrevista, pelo papo. Acho que contemplou muita gente aí. Obrigadão. Bom trabalho para o senhor. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.